Eu descobri assim, eu descobri tomando um banho num autoexame. E aí começou a minha história na luta contra essa doença. E meu sonho era correr uma meia maratona. E eu estava me preparando para correr a meia maratona e fazendo treinos longos de corrida na época. E após um treino longo eu fui tomar banho e no autoexame das mamas eu apalpei um nódulo. Eu tinha 30 anos na época, eu era recém-casada e tinha aí um monte de sonhos pela frente. A gente começou, né, os exames para fazer o diagnóstico e biópsia, e da biópsia cirurgia, da cirurgia se confirmou. Um diagnóstico desse, ele traz muito medo, traz muitas dúvidas, traz angústias, né? Você se transforma numa outra pessoa em algum momento do tratamento. E aí a gente optou, na época, por fazer a cirurgia contralateral preventiva, então eu extirpei as 2 mamas. Procurei manter todas as minhas rotinas de vida até quando eu pude. Eu corri até minha 12ª sessão de quimioterapia, eu fiz 16 sessões de quimio. E na 12ª eu estava muito cansada. Eu falava, eu não vou aguentar chegar até o final. Mas como eu tinha um sonho de correr a meia maratona, eu encarei a quimioterapia como uma maratona. Tipo, cara, vai ser muito difícil. Não vai ser fácil, não adianta a gente mentir para as pessoas. Na 12ª sessão eu falei, não aguento mais. Eu acho que eu vou jogar a toalha. Isso é uma coisa muito interna, assim, sabe? Eu não contei pra ninguém isso, mas em alguns momentos eu falei, eu não vou dar conta, eu vou pegar as minhas coisas e vou lá pra Ecoporanga, onde era a minha cidade, lá no Espírito Santo, e eu vou ficar lá quietinha e deixa tudo acontecer, porque eu não aguentava mais. Mas aí você lembra da linha de chegada, né? Tá próximo, já fiz 12, foram só mais 4. Então eu cuidei da minha mãe quando a minha mãe teve o câncer dela, minha mãe cuidou de mim quando eu tive o meu, e logo depois minha mãe faleceu com uma recidiva, né? Com outro tumor, anos depois do meu tratamento. Eu comecei a entender que a minha história poderia ser diferente da história da minha mãe, porque era tudo muito próximo, então eu fazia muita relação com o desfecho da minha mãe, sabe? E eu não queria morrer disso, não. Então aquilo virou uma coisa na minha cabeça, tipo, tudo que acontecia eu remetia à história da minha mãe. E desvincular isso foi super importante para mim. Essa doença ela foi muito presente na minha vida, ela foi muito dura comigo, sabe, a vida toda. É o diagnóstico, porque você não sabe o que fazer com esse diagnóstico. A mutilação, porque você vê uma mulher jovem, super ativa, e de repente você se olha no espelho e mutilada. Isso para a mulher é uma coisa que só quem passa que é capaz de conseguir entender o que é isso. E o terceiro, que todo mundo pode falar que é besteira, que é maluquice, mas é quando cai o cabelo. E eu não tinha filhos. E eu sabia que a quimioterapia poderia me deixar estéril. E aí, depois de 5 anos, meu médico falou, agora pode tentar engravidar. E aí foi outra luta, porque eu recebi um diagnóstico de fertilidade. E eu lembro disso que o médico disse pra mim, então, você não vai poder conseguir. Então, eu ia ser mãe de qualquer jeito. E não importava como esse filho fosse vir até mim, não importava. E aí eu comecei um tratamento dia 3 de novembro de 2016. Dia 30 de janeiro eu estava grávida. Mas eu estava grávida. E aí aquilo era o que mais importava. E aí quando foi em outubro, Arthur nasceu. Mas eu acho que a gente precisa falar de rede de apoio. As mulheres que sofrem disso, que têm essa doença e que lutam contra ela, precisam de apoio. Porque a gente não consegue sozinha. Sozinha é muito difícil, muito difícil. Aí eu lembro que quando eu estava trabalhando no hospital aqui do Rio de Janeiro, em que as mulheres chegavam em emergência oncológica e por abandono de tratamento. E eu, assim, eu falava assim, mas não é possível, como que você abandonou o tratamento? Tanta gente querendo ter essa oportunidade de tratar e você abandonou, chegou aqui, agora tá aí nessa condição. Então, assim, eu achava um absurdo as mulheres chegarem em emergência oncológica, franca emergência oncológica. Depois que eu tive câncer, eu entendi por que elas abandonam o tratamento. Muitas delas têm medo, muitas delas não têm apoio, muitas delas estão sozinhas. E aí você começa a enxergar sobre uma outra ótica. A realidade é que muitas mulheres são abandonadas durante o tratamento. Eu sou enfermeira, hoje eu não trabalho mais como assistência, e eu vi muito isso acontecer. Se algum familiar, se familiares tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo, não abandonem essas mulheres, deem força para essas mulheres, elas precisam de apoio, elas precisam de alguém que pegue na mão, elas precisam de alguém que cuide.
E a gente tem que focar lá na frente. Eu sempre foquei na frente. Eu sempre foquei, quando acabar, eu vou fazer isso quando acabar. Então eu sempre pensava quando acabar. Eu nunca pensava em se eu morrer, e se der tudo errado. Não, quando acabar eu vou fazer isso, quando acabar eu vou fazer aquilo, quando acabar eu vou fazer aquilo. Então eu sempre pensava na frente. E isso ajuda você a buscar. Vira como se fosse uma meta mesmo, vira meta. E aí você vai buscar lá na frente. E aí você começa a pensar um pouco e essas coisas acabam saindo um pouco da sua cabeça. Porque se você vive a doença, muitas vezes ela te vence, entendeu? Ela te vence. Então eu nunca vivi a doença. Eu vivi a minha vida com uma doença. E depois que a doença passou, minha vida continuou. E continua até hoje. Mulheres, vocês podem, vocês conseguem, é possível. Vamos à luta.